Você sabe que todos temos sombras interiores, né? Claro, Caio, que temos. Todos temos. Todos temos. Pergunta é, essas sombras são formadas do quê? A palavra sombra é o que gera a palavra assombração. Sim. Ou assombrado. Sim, Caio. De modo que é inequívoco o vínculo entre sombra e assombração. Ou estar assombrado. Que são as nossas sombras? Essas que todos concordamos que temos. Do que elas são feitas, como elas são produzidas? É a pergunta. E há 1 milhão de afirmações a serem feitas sobre a constituição desse elemento sombrio na nossa alma. Mas numa hipersimplificação, eu diria que a sombra é toda a minha irresolução. Toda a minha irresolução vira sombra. Tudo que eu não trago para a luz e não olho, vira sombra. Tudo que eu não confronto com a verdade, vira sombra. Tudo que eu adulo e induljo contra aquilo que eu sei que é o sentido da vida, vira sombra. Tudo que se transforma em tudo que é covardia de ser, vira sombra. De modo que não andar na verdade, não andar na luz, é existir numa condição de produção constante de densas sombras interiores. A questão é a seguinte: quando nós somos muito novos ainda, quando vivemos os primeiros momentos da consciência da vida de si mesmo, especialmente a partir da adolescência, primeira juventude, daí em diante, a gente tende a fugir das nossas sombras. Olha só como a gente costuma fazer quando nós ainda nem identificamos. Por favor, mostre. Quando nós ainda nem identificamos a realidade da sombra. Nós não nos discernimos ainda. A gente ainda está vivendo a inexperiência da nossa assombração. O que acontece, e aí é ilustrado por uma criança lidando com a projeção da sombra dela no chão. Eu estou falando de sombra psicológica, não da sombra exterior. Mas psicologicamente, quanto mais jovenzinho você seja, mais você tem a impressão de que dá para fugir dessas coisas. E tem gente que vai fugindo da sombra a vida inteira quase. Só tem um detalhe, pode vir aqui. Só tem um detalhe. É que enquanto você não encara a sua sombra, não para, olha, não entende, não confronta e não a coloca no lugar dela, ou na realidade não a põe na luz, para ela deixe de ser essa coisa imensa e passe a ser o que ela é, e às vezes é o que ela não é. É só uma projeção minha mesmo. É só na luz que eu descubro o que é e o que não é. E na luz eu sempre descubro que essas coisas todas que me assustam, só me assustam como me assustam, ou só geram em mim as pulsões, as compulsões, os comportamentos e as atitudes inconsequentes, porque eu não sou lúcido sobre mim, então eu me torno inconsequente do que faço. Tudo isso só é curado na luz. Quando a gente vem e se encara, chama pelo nome, não se indulge, não acalenta a sombra em si e não a romanceia. Não entre em estados de romance com a sua sombra, porque você vai ser tragado por ela. Tem gente que decide viver com a sombra a vida inteira e nunca tratá-la, como a maioria.
Aí acontece mais ou menos isto com o que eu ilustro agora. Olha só. Em você e a sombra se levanta na meia-idade e te assalta. Ó, Quem não cuida da sombra enquanto é novinho, chega uma hora que a sombra ganhou vida própria. Ela se torna autônoma e te rouba, te assalta, começa a complicar a tua vida enormemente. Talvez seja nesta situação que você tenha chegado hoje aqui. Aqui tanto tem gente fugindo da sombra, tem gente ainda brincando com a sombra, como já tem gente que não tratou das suas irresoluções até hoje. Elas ganharam tanta densidade, se tornaram entes próprios, poderes psíquicos autônomos dentro da gente. São esses contra os quais você luta, dizendo: não consigo dominar, não consigo vencer, Caio é mais forte do que eu. Não é nada além daquilo que você deixou crescer em você. E é responsabilidade sua enfrentar, enquanto é dia, enfrentar na luz, para não deixar isso crescer em você. Você é novo, nova. Olhe para dentro de você, para as suas irresoluções. Se você não tratá-las agora, vai chegar a hora em que elas vão ganhar vida própria e vão tratar de você. Na meia-idade, dali para frente, toda sombra não tratada vai ganhando vida própria e vem nos assombrar. Vem nos roubar, matar e destruir. Aí o cara fica dizendo: mas isso é o diabo, ou é isso, é aquilo. Não. Tudo que não é vida, que não edifica e que não constrói, chega para matar, roubar e destruir na gente. E o diabo não tem nenhum poder sobre mim, senão aquele que ele exerce a partir das minhas cobiças, das minhas irresoluções, das minhas sombras interiores. São as minhas sombras que oferecem o corpo psíquico para ser invadido, para ser estimulado, para ser potencializado, para ganhar essa autonomia da sombra do indivíduo que não tratou dela até o dia em que ela se une a poderes maiores dentro de nós, ganha vida própria e nos assalta a vida. Você sabe em que situação você está. Se você é como aquela criança fugindo da sombra, mostra, por favor. Se você é como essa criança aí, nessa fuga, sem querer encarar na alma, achando que dá para brincar com isso, que não haverá consequências, mas haverá. Você tem que lidar na luz. Vai chegar o dia em que não vai dar mais para brincar disso, nem fingir que isso não é nada. Porque do lado de fora não é nada, mas do lado de dentro se torna denso. Se torna denso, como você acabou de ver. Se você não trata hoje, isso vai ficar denso, vai roubar você, vai assaltar você. Cadê? Vai assaltar? Não vai assaltar você. Aperta esse dedo, por favor. Olha aí, vai assaltar você. Quer falar com a gente? Não importa em que fase da sombra você esteja. Olha, eu não sou de maneira nenhuma junguiano. O Jung recomendava determinadas relações de romance com a sombra que eu abomino. O Evangelho diz que não é assim. A psicologia do Evangelho não romanceia a treva nem a sombra. A gente vence a sombra, a treva, a ambiguidade com a luz. No Evangelho só há saúde na luz. No Evangelho não existe saúde no acolhimento da ambiguidade, na ternura para com as ambivalências, ou para com a mentira disfarçada em nós. Quer conversar com a gente sem nenhum romance com sua sombra, seu pecado, sua irresolução? Fala com a gente aqui, o chat está aberto. Vem me ver.
PTV, o canal é você.